Oi, pessoal. Tô aqui hoje para falar da jumenta. O que que é? Como que é? Você é dos seus pais? Pode ser que sim. Ou do seu irmão? É, pode ser que sim. Dos seus amigos? Também, pode ser que sim. Pode ser que sim. Por que não? É de você também. Quem sabe você também, né? Bom, tá vendo? Agora já deu spoiler da mensagem. Mas não tem problema, continua aí com a gente, tá bom? Então, liga sua Bíblia ou abra sua Bíblia em Números, capítulo 22, versículo 21, que eu vou falar da jumenta agora, tá bom? Eu vou estar lendo aqui para vocês. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Mas, enquanto estava a caminho, a ira de Deus se acendeu e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem. Balaão estava montado em sua jumenta, acompanhando os dois escravos. Quando a jumenta viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. Balaão surrou a jumenta e a obrigou a retornar à estrada. Mas quando estavam passando por uma vinha, com muros de ambos os lados, a jumenta viu outra vez o anjo do Eterno bloqueando a passagem e se apertou contra o muro. Prendeu o pé do Balaão, que bateu nela de novo. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, agora em uma passagem bem estreita. Não havia como passar, nem pela esquerda, nem pela direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com uma vara. Então o Eterno deu a capacidade de fala à jumenta. Ele disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que me batesse 3 vezes? Balaão disse: você está brincando comigo e me fazendo de bobo? Se eu tivesse uma espada, a esta altura eu já teria matado você. A jumenta disse a Balaão: não sou eu a sua jumenta de confiança que você cavalgou todos esses anos até hoje? Alguma vez fiz algo parecido? Fiz? Ele disse: não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo. Ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo uma espada. Balaão caiu ao chão com o rosto na terra. O anjo do Eterno disse: por que você bateu na pobre jumenta 3 vezes? Vim aqui para bloquear o seu caminho, porque você está se adiantando demais. A jumenta me viu e desviou de mim nas 3 ocasiões. Se ela não tivesse agido assim, a esta altura eu já teria matado você, mas poupado a jumenta. Balaão disse ao anjo do Eterno: eu pequei, não imaginava que você estava parado no caminho, impedindo minha passagem. Se você não se agrada do que eu estou fazendo, voltarei para casa. Mas o anjo do Eterno disse a Balaão: não, pode ir com eles, mas diga apenas o que eu ordenar. Absolutamente nada além disso. Assim, Balaão continuou seu caminho com os líderes de Balaque. E aí, pessoal, nessa história aqui, quem é você? Você é a jumenta ou você é o Balaão? Com quem você se identifica mais? Bom, a gente está numa pandemia aí, numa quarentena que já está durando mais quase 300 dias, não é? Até perdi a conta. Como que tá aí na sua casa? Como que tá aí com o relacionamento com seus pais? Como você está com o relacionamento com seus amigos, com seus familiares? Como que tá? Você está perdendo muita paciência? Você está brigando com muita gente? Como que tá? Você está focado em algumas coisas assim que impede de você olhar o que tem na tua frente, impede de olhar o que está do lado? Você está indo para um caminho certo? Como que tá aí? O que está acontecendo? Né? Aqui, Balaão, ele foi contratado para fazer
amaldiçoar o povo de Israel, né? E ele foi contratado, e Deus não se agradou pelo caminho que ele estava seguindo, né? Aí a jumenta tenta impedir Balaão, porque a jumenta consegue enxergar a realidade como ela é, não como imagina que é. Balaão não conseguia enxergar, ele estava tão focado nessa coisa aí, no trabalho dele, que ele não enxergava o que deveria ser enxergado, né? E a jumenta salvou ele por 3 vezes. Mas qual foi o agradecimento do Balaão? Foi lá e pá, surrou a jumenta. Surrou a jumenta 3 vezes, né? Porque o Balaão não estava enxergando as coisas. Talvez, não sei. Às vezes a gente não enxerga as coisas que estão na nossa frente. Às vezes a gente está tão focado em algumas coisas, ou a gente está tão desiludido, amargurado, ou com o espírito armado, assim, né? E a gente não enxerga. Aí algumas pessoas, as jumentinhas da nossa vida, vão lá e nos orientam, tentam mostrar tal, e a gente perde a paciência, fica nervoso porque não é do jeito que a gente quer, ou vai contra as nossas ideias, ou a gente ouve com preconceito e a gente já tá meio nervoso e vai lá e pumba! E soca a jumentinha, bate na jumentinha, espanca a jumentinha, tá? Não precisa ser literal, pode ser com palavras ou com olhar, né? Não sei, cada um tem o seu jeito de surrar a jumentinha ali, bater na jumentinha. E porque a gente realmente não tá vendo, e a jumentinha enxerga, né? Porque ela já não tá com esse espírito todo armado, ou porque ela tem uma experiência de vida que a gente não tem, então ela consegue enxergar mais do que a gente, e ela vai lá e nos orienta, né? E às vezes a gente vai lá e surra a jumentinha. Eu acho que tem horas, dependendo do nosso ânimo, dependendo do nosso espírito, estado de espírito que a gente está, a gente não consegue ouvir o outro, a gente não consegue, mesmo que o outro fale, a gente não está ouvindo o outro. Porque talvez a gente está em mundos diferentes, a gente não está conectado no mesmo mundo. A jumenta está no mundo da jumenta, Balaão está no mundo do Balaão, então a gente não consegue se comunicar muitas vezes, né? Então a gente precisa da ajuda de Deus, né? Deus deu a voz à jumenta, então eles conseguiram falar a mesma língua muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue, e ali eles conseguiram falar na mesma língua, conseguiram se sintonizar. Tem uma passagem no Novo Testamento que fala que os apóstolos estavam pregando para uma multidão e cada pessoa ouviu na sua língua, né? Então a gente muitas vezes está falando português, mas não está se comunicando direito. Então a gente precisa aprender a se comunicar melhor, né? Então nessas horas, se você está com o espírito armado, então desarma o espírito. Se você tem preconceito em relação às pessoas, desarma um pouco esse filtro do preconceito para poder ouvir as pessoas. Se você tem uma ideia fixa ou você está muito focado, tira um pouco esse foco, abre o teu olhar, né? Não fica com aquela coisa assim, sabe? Ajuda a abrir o olhar, ouça as pessoas que sempre estiveram do teu lado, que caminham do teu lado, né? Ouça, né? Eu não sei se os seus pais são a jumenta aí, que você está muito nervoso, ou são os seus amigos, mas se eles sempre estiveram ao seu lado, ouça, desarme o espírito, ouça o que eles estão do seu lado, estamos no mesmo time, estamos na mesma comunidade, né? Então ouça, talvez a atitude deles você não entenda agora, mas eles estão tentando te ajudar de alguma forma. Então abra o teu coração e ouça a jumenta, né? E se você também é jumenta, continue com paciência, com compaixão, compreensão, tolerância, né? Continue falando com amor, com muito carinho, né? Com gentilezas, né? Porque uma hora Deus vai ajudar o Balaão a ouvir, né? E eu lembro uma coisa, a forma da jumenta responder me lembra muito quando Jesus respondeu também. Jesus levou uma bofetada, né, de um funcionário do sumo sacerdote, levou uma bofetada, pá! E Jesus responde assim, né? Jesus não revida, né? Jesus vai lá e olha pro cara e fala assim: por que você me bateu? Né? Qual o mal que eu te fiz? Se eu fiz algum mal, me fala o mal que eu te fiz. Se eu não fiz nenhum mal para você, por que você me bate, né? Então, muitas vezes, assim, se você é jumenta aí na sua casa, continua tendo esse autocontrole, essa paciência, insista na comunicação, tente falar, veja qual é a linguagem adequada para o Balaão entender, o Balaão
Se você é o balão, desarme o seu espírito, né? Então aprenda a ouvir e aprenda a falar, né? Tire os seus preconceitos, tente ouvir as pessoas que te amam, tenta ouvir, tenta compreender, né? Que os dois lados possam se comunicar verdadeiramente, tá bom? Essa é a palavra de hoje, tá bom? Depois a gente fala das bênçãos, que Balão que foi contratado para falar maldições para o povo de Israel, depois ele muda, né, conforme o último versículo que eu li, né? Ele vai lá e abençoa aquele povo, mas isso fica por um outro dia. Para hoje eu deixo a pergunta, e aí, como que tá? Como que você está? Você está mais para jumenta ou para Balaão? Tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais. Um bom final de semana, um bom domingo. Ah, e domingo que vem nós não teremos culto dos adolescentes. Faremos um culto em conjunto, tá? Domingo que vem será um culto conjunto, será o culto do Natal. Será online, será virtual, mas é o nosso culto de Natal. Tá bom? Então, até semana que vem. E a oração que eu deixo hoje é assim, que você use todos os seus sentidos, tá? Para sentir o amor de Deus na sua vida. Que você use todo o seu sentido para sentir a graça e a paz de Jesus Cristo na sua vida. E que a união, que a nossa união, a união dos nossos familiares, dos nossos pais, a união com os nossos amigos, da nossa comunidade, não é através das nossas forças, mas pela comunhão do Santo Espírito. Amém? Bom domingo, até mais, tchau, tchau.